Fala, meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha conta do ZZZ depois de um ano de jogo. O ZZZ foi lançado no dia 4 de julho e eu comecei a jogar o jogo nesse dia. Eu conheci o ZZZ através do terceiro beta fechado e por um acaso apareceu pra mim no YouTube no começo do ano de 2024. E o jogo já me pegou de início já pelo gráfico e pela jogabilidade. Então eu fiquei acompanhando todo tipo de vídeo que saía no YouTube mostrando esse beta, porque eu me apaixonei pelo jogo logo de cara. Então eu ficava assistindo horas e horas os criadores de conteúdo fazendo live da versão do beta, postando vídeos do rolê da história, as batalhas. E eu fiquei já procurando informações de quando o jogo ia lançar, como seriam os personagens, sistema de batalha, para poder começar o jogo desde o início e ficar acompanhando. O ZZZ é o primeiro jogo de gacha que eu comecei a jogar, porque eu não tinha esse costume, e foi aí que eu tive contato com esse mundo dos jogos de gacha, principalmente dos jogos da Royo, que foi o meu primeiro jogo, meu jogo favorito até hoje, e depois eu conheci o Honkai Star Rail, que eu também jogo. Então, quando minha conta do Honkai completar um ano, eu vou trazer para vocês também para mostrar como é que ela tá. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês todo esse progresso de um ano de jogo do ZZZ, jogando todo dia, fazendo todas as missões para juntar policromos e poder pegar todos os agentes que eu considero que sejam úteis para minha conta ou que simplesmente eu gosto. Porque a galera sempre diz que é bom você pegar os personagens que você gosta, para você não se arrepender depois, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês como é que tá a minha conta. De início, eu quero dizer a vocês que a minha conta tá no máximo, tá no nível 60. Não sei se eles vão colocar um nível mais alto depois com as atualizações. Mas assim, chegar no nível 60 foi muito mais demorado do que chegar no nível 70 no Honkai. Lá você ganha muito mais experiência, você evolui muito mais rápido. Aqui no ZZZ, você chega no nível 40 até rápido. Do 40 pro 50 não é tão demorado, mas assim também não é tão rápido. Agora, do 50 pro 60, você precisa de muito XP. E eu, como não costumo gastar muita bateria, que é o item que você consome para você farmar no dia a dia, eu gosto de guardar para eventos especiais, como por exemplo, algum agente de última hora que eu acabei querendo pegar e não farmei, ou então atualizações que vão trazer itens ou materiais novos que você não tinha como farmar antes e farma no lançamento, então eu costumo guardar as baterias para esses eventos. Eu vou mostrar para vocês aqui os personagens que eu não peguei durante todo esse ano, esse primeiro ano do ZZZ. Os personagens que eu não peguei foram esses: a Cisa, o Lighter, a Trigger e o Wu. À medida que a gente for passando pelos personagens e pelas versões, eu vou mostrar para vocês e explicar o porquê de eu não ter pego esses personagens. Vamos começar pela versão 1.0, em que os personagens foram a Ellen e a Zhu Yuan. Eu quero dar um destaque aqui para Ellen, porque desde o beta eu me apaixonei por essa personagem. O primeiro porque eu achei muito curioso o ZZZ criar personagens híbridos com animais. Eu acho isso muito interessante, principalmente nos animes que a gente assiste. Então, aqui no ZZZ foi uma coisa que me cativou muito, porque existem personagens humanos e existem os personagens tirenos, que é o nome que eles dão para essas pessoas que têm híbridos com animais. E eu vendo a estética da Ellen, eu me apaixonei por ela logo de cara, e é porque eu morro de medo de tubarão. Mas eu achei muito interessante como eles aproveitaram a estética de uma personagem feminina para colocar uma cauda de tubarão e dentes afiados. Então, eu me apaixonei por ela logo de cara. A mecânica de combate dela é muito interessante. Ela recebeu um buff agora no aniversário 2.0, recebeu ataques melhores, recebeu atributos melhores nesses ataques. Então, ela não está tão presente no meta, mas ela não está completamente morta, entre aspas, digamos assim. É a minha personagem favorita do jogo, é tanto que ela é a única personagem C2 que eu tenho. Quem não conhece o ZZZ,
C2 é a mesma coisa que o C2 de um Genshin, por exemplo. Lá eles chamam de constelação, que é quando você pega personagens repetidos para melhorar o personagem. Aqui é cinema em português e em inglês é Mindscape. Como é a personagem que eu mais queria no jogo, eu fiz de tudo para pegar pelo menos até o C2 para dar uma melhorada no sistema de combate dela. Então, eu aproveitei a recarga em dobro no início do jogo para poder pegar esse C2. Detalhe, como eu não sabia como era o sistema de gacha e recompensa do personagem, eu perdi o 50-50 dela e fiquei desesperado, achando que não ia conseguir a personagem. Até que depois, pegando informações com outras pessoas e entendendo como funciona o sistema de gacha, eu peguei a personagem no garantido e tanto o C1 como o C2 dela, eu ganhei os 50-50. Um outro detalhe também, eu não tive tanta sorte no começo do jogo, é que a arma assinatura dela, que eu achei uma estética belíssima, que é esse tubarão aqui, eu também perdi o 75-25. Imagina você perder um pitch de uma arma que você tem 25% de chance de perder. E eu perdi. Mas em seguida eu tirei a arma com 20 tiros. Pelo menos uma coisa boa. Eu não gastei tanto tiro para recuperar a arma assim. A build dela atual não era essa. Eu modifiquei de acordo com os buffs recebidos dela para dar uma melhorada. Mas ainda assim ela tá aqui como minha personagem favorita. A segunda personagem do banner foi a Azul Yuan. Porque nos jogos de gacha da Arroio, vocês sabem que todo patch dura 6 semanas. Nas primeiras 3 semanas vem o primeiro personagem e o segundo personagem vem nas 3 semanas seguintes, que foi a Azul Yuan. Ela eu não tinha tanto interesse em pegar, mas eu analisei. É uma DPS do elemento éter, e no início do jogo, a maioria dos inimigos tinham fraqueza a gelo e a air. Então, eu achei melhor pegar, porque caso viesse a necessidade de ter dois times diferentes, ela já ajudaria para passar dos desafios de acordo com o elemento. Então, eu também perdi o 50-50 dela, mas acabei pegando. Em seguida, no banner 1.1, vieram a Jane Joy, a primeira personagem anômala do jogo, que é do elemento físico, e aqui a gente começa a ter o contato com a mecânica de anomalia, que é você acumular uma barra daquele elemento, para quando a barra preencher, você causar um dano massivo com a reação de anomalia. A gente sabe que no ZZZ tem 5 elementos, tem o elemento físico, tem o elemento éter, gelo, fogo e elétrico. Agora na 2.0, tem uma teoria de que eles vão lançar um outro elemento por conta das diárias que a gente faz, tirando a sorte nos dados do cachorro lá do Monte Yukoi. Tem um símbolo novo e tá todo mundo teorizando que eles vão incluir um elemento novo futuramente. Esperamos que sim. Então, a Jane é uma DPS muito interessante porque ela tem ataques rápidos, uma movimentação muito fluida e causa um dano muito alto. Mas, pelo fato de ser a primeira personagem anômala lançada no jogo, ela não tinha muitas opções de time. O personagem ranquear que veio acompanhando para dar uma ajudada na formação de times e na batalha foi o Seth. Ele dá uma pequena habilidade de buff para personagens anômalos. Em seguida, na segunda metade da atualização 1.1, tivemos a Ting-Yi, que é uma personagem atordoadora do elemento elétrico. E ela veio para compor o time da Azul Yuan, que foi lançada na 1.0 juntamente com a Nicole. A Azul Yuan é aquele DPS e não precisa estar em campo o tempo todo. Essa função é da Ting-Yi, para acumular bônus de dano e melhorar o dano dela na janela de atordoamento. Já na atualização 2.0, e introduzir os personagens dos Filhos de Calydon, uma nova facção, nós temos a Cisa, que veio no primeiro patch, que é uma defensora do tipo físico, e tivemos a Burnice na segunda metade. Essas duas personagens eu não peguei nenhuma no lançamento, porque logo em seguida, na versão 1.3, tinha a Yanagi e o Lighter. Então, vamos recapitular. As personagens dos Filhos de Calydon, eu patch 3.3, eu pulei todo, não roletei nenhum personagem, justamente porque eu queria a Yanagi na versão 1.3. Então, tudo que foi de policromo que eu fui juntando de eventos diárias e semanais, eu fui juntando para Yanagi. Eu pensei, o Lighter é um atordoador, então caso eu pegue a Coleda no
banner permanente, eu posso utilizar ela até ele vir num rerun e eu poder pegar ele, certo? Então, nesse caso, eu juntei tudo para Yanagi e quando ela chegou, eu roletei nela e aí eu ganhei o 50-50 dela. Então, eu aproveitei que eu ganhei o 50-50, atirei na arma, perdi... Não, na arma eu também ganhei o 75-25, então ela tá completinha. Eu queria só lembrar de um detalhe que eu esqueci de falar antes. Todo jogo da Arroio, quando você começa o jogo no início, nós temos o banner permanente, que é o banner de personagens que é fixo, ele não tem rotações, né? Então, nesse banner aqui, você pode receber 6 personagens que o jogo determina. E que quando você perde o 50-50 do banner limitado, que é o que muda a cada 3 semanas, você ganha um desses personagens do banner permanente. Só que para você tirar o primeiro personagem, você tem um pitch reduzido de 50 tiros. E você ganha esses 50 tiros logo fazendo as primeiras missões de história do jogo. E o primeiro personagem que eu tirei foi o Lee Ka-un. Inclusive, eu fiquei muito feliz por ter tirado ele, porque do beta, que eu conheci o personagem, eu também gostei muito da estética dele. Por causa daquela questão de personagens híbridos com animais e tudo, assim, ele tem a estética belíssima. Os ataques dele são muito interessantes. Mas, assim, pelo fato de ser um personagem do banner permanente, ele não tem um poder de compensação muito grande, como os personagens limitados. Então, enquanto a gente tem ele, não vem um atordoador do tipo gelo limitado, a gente tá usando ele. Vamos voltar pro banner limitado e pros personagens que a gente tá mostrando. Logo depois da 1.3, tivemos a versão 1.4, em que a versão, geralmente da metade da temporada do Royal, eu percebi que eles dão vários presentes, muito mais tiros, tem eventos muito mais legais. E foi justamente o que aconteceu. Eles deram o personagem Harumasa de graça, mas veio o banner, caso você quisesse os cinemas dele, melhorar o personagem. Teve o banner da arma também. E junto com ele veio a Miyabi, a primeira personagem de classificação Void Hunter na história do jogo é comparado aos Arcontes do Genshin e aos Emanadores do Honkai Star Rail. Né? Então, como a gente esperava essa personagem, o pessoal que gosta do ZZZ, que joga o ZZZ, tava hypado com ela desde o beta, tinha gente que tava guardando policromos até o lançamento dela para tentar maximizar ela com o Cinema 6. Mas eu queria, justamente pelo fato de ser uma DPS muito forte, e para ter mais opções de time de gelo também. Então, infelizmente, eu perdi o 50-50 dela, e perdi o 75-25 da arma também, mas consegui recompensar com tiros mais ou menos em 50 tiros, 40 tiros, não foi em pitch muito alto. Já o Harumasa, como veio de graça, né, era um DPS elétrico, a gente maximizou para poder usar em alguns conteúdos. No banner da arma dele, tava o banner da Lucy, que era a personagem 4 estrelas, que era muito boa como suporte do time de fogo, mas eu ainda não tinha a arma dela. Então eu resolvi dar 10 tirinhos para poder pegar a arma dela, e nesses 10 tiros veio a arma do Harumasa. Então, foi muito bom para mim também. A próxima versão, que foi a versão 1.5, trouxe a Astra, a primeira suporte limitada do jogo, e a Evelyn, sua companheira de facção, que é a DPS do elemento fogo. Então, na Astra, a gente tem aquele ditado de que suporte não se esquipa, né? Você não pula. Então, eu roletei nela para poder pegá-la, perdi o 50-50, mas também consegui recuperar e ganhar ela em tiros baixos, com cerca de 40-50 tiros. Já a Evelyn, eu tive a sorte de ganhar os 50-50 dela, e ela tá no time. Eu substituí a Soldado 11, que eventualmente eu fui tirando ela nas percas dos 50-50 dos outros personagens. Mas a Soldado 11 tá aqui, montada, toda equipada, maximizada para caso haja algum tipo de desafio em que a gente precise de 2 DPS do tipo fogo. Ok? A próxima atualização, que foi a atualização 1.6, trouxe a Soldado Zero Ember, que foi uma surpresa para todos nós, e a Trigger, que foi uma atordoadora do elemento elétrico de Rank S que a gente não pegou. Porque foi a segunda atualização que veio reruns de personagens do começo do jogo. A primeira foi a 1.5 da Astra, que trouxe a Ellen e a Ting-Yi.
E a 1.6 trouxe a Trigger, a Embi, a Burnice e a Zuyuan. Aí, todos os tiros que eu tinha juntado, eu pensei, eu vou pegar a Burnice, porque ela pode compor meu time de Anômalos com a Jane. E se sobrar tiros, eu pego a Soldier Zero Embi. Aí tive uma maré de azar, gastei muitos tiros na Burnice. E eu perdi o 50-50 da Soldado Zero Ember com 10 tiros, mas infelizmente eu peguei o garantido com pitch alto. Ou seja, não tive tiro suficiente para atirar nas armas delas. Próxima atualização foi a atualização 1.7, que foi a última atualização da primeira temporada, que trouxe a Vivian, mais uma personagem anômala, dessa vez do elemento Éter, porque nós temos poucas opções de elemento Éter. E trouxe também o Hugo Vlad, que foi outro DPS do tipo gelo, com uma mecânica de explosão, que chama totalização. Quando o inimigo está na janela de atordoamento, que ele utiliza o ataque especial reforçado ou a ultimate, ele atribui o dano de totalização. Ele encerra a barra de atordoamento para dar um dano massivo no inimigo. Ele eu decidi não pegar, porque eu já tinha a Ellen de DPS de gelo, atacante de gelo. Já tinha a Miyabi de anômala de gelo, então pensei, um terceiro personagem do tipo gelo, por mais que possa me fazer falta nos endgame, eu não sinto necessidade, então não peguei. E agora na atualização 2.0, que foi a primeira atualização da nova temporada, trouxe a Yixuan, uma personagem de um novo atributo, que é o Destruidor, porém de um elemento também diferente, que tem a base de Éter, mas chama Tinta Áurica, e a Jufufu, que é uma atordoadora de fogo. Ah, esse tipo diferente de elemento também teve início com a Miyabi, e ela é do elemento Geada, que é uma variação do elemento de gelo. Essa atualização 2.0 foi muito interessante porque trouxe um mapa novo, que foi o Monte Yukui, e que também trouxe muita mudança. Trouxe mudança no mapa, e esse mapa não tinha antes. Trouxe também o sistema de gerenciamento do templo, em que você ajuda a evoluir o templo e, consequentemente, você ganha alguns prêmios como policromos, materiais de evolução de disco, de personagem. E eles vão continuar implementando muita coisa no jogo com o passar do tempo. Uma coisa que eu percebi com os desenvolvedores do ZZZ é que eles ouvem muito a comunidade. Eles dão muito feedback positivo pra gente quando a gente repassa para ele desejos nossos, vontades, sugestões, críticas. Coisa que é muito diferente das outras comunidades e de outros jogos gacha que eu joguei, como por exemplo, do Ragnarok Mobile, do Genshin, que eu não jogo Genshin, mas a galera vive reclamando que mesmo eles passando os feedbacks do jogo, eles não ouvem, não tem muita recompensa, não tem muita mudança. Então, um ponto positivo do ZZZ é que os desenvolvedores, eles dão muita atenção à opinião da comunidade. E isso é muito positivo, porque a gente só tem a ganhar com as melhorias que eles implementam nos jogos. Em matéria de conteúdo endgame, nós temos no momento 2, que são a defesa Shiu e a investida mortal. Esses conteúdos, eles têm rotações quinzenais. Em uma sexta-feira, a defesa Shiu sofre alteração, atualização, em que há a mudança dos chefes e mudança dos buffs dos cenários. E na semana seguinte, na sexta-feira seguinte, a atualização da investida mortal, em que você enfrenta 3 desafios com 3 times diferentes. E quando você enfrenta um desafio, o time utilizado fica travado para que você utilize outros times nos outros desafios e conseguir o total de estrelas da semana. Porém, para você juntar a quantidade de estrelas suficientes para pegar a policromos, que é a moeda que você utiliza para atirar nos banners, você só precisa de 6. 9 é para conseguir apenas alguns itens de evolução de personagem extra. Então, de início você consegue 6 times, no final, quando você juntar mais personagens, evoluir mais, você pode fazer os 3 times. De início, lógico, a gente não tinha tanto personagens, não estava muito forte para poder evoluir, e então a gente foi crescendo aos pouquinhos e aos poucos fomos conquistando a pontuação máxima.
Temos todos os personagens de ranquear do jogo e vem nos banners limitados que a gente atira. E a gente tá com eles maximizado porque a gente precisou utilizar por um tempo até que a gente pegasse os personagens limitados. Temos os de início que a gente recebe quando começa o jogo, que é a Thorin, Billy, Phantom, a Ambi, Sukaku, Ben, Piper, Lucy, Nicole. E à medida que foram lançando os banners, vieram o Seth, a Pulcra e o Pan Yin-Hu, para poder ajudar na composição dos times até chegarem personagens limitados que possam fazer a função deles. Um outro conteúdo interessante que eles implementaram no jogo foi a Torre Infinita, que é um desafio que você vai subindo andares, enfrentando inimigos cada vez mais fortes, com uma quantidade fixa de personagens que você pode utilizar na seleção. Porém, como se fosse um modo de sobrevivência, em que você não pode recuperar a vida e não pode substituir os personagens. O que salva nesse conteúdo aqui são dois personagens. A Cisa, que ela tem um escudo que protege contra ataques inimigos. E a Astra, que ela recupera os pontos de vida dos aliados quando ela utiliza a Ultimate. Então, a adição desses personagens trouxe muito benefício para os jogadores para continuar esse modo. Você ganha prêmios até o andar 30 da torre e a partir daí é só para classificação e ranking global. Bom, pessoal, essa foi a minha conta do ZZZ que eu mostrei para vocês depois de um ano de jogo. É o meu jogo favorito da Arroio. Eu espero que eles continuem lançando sempre bons personagens, porque a estética do jogo em si é muito legal. Eu gosto de uma estética urbana. E até agora, os únicos personagens que eu não roletei para pegar foram aqueles. Eu tenho plano de pegar alguns, mas não todos. Mas por necessidade de time mesmo. Então, eu amo o ZZZ, espero continuar jogando ele o máximo de tempo que ele durar. Espero que ele dure bastante tempo, como os outros jogos estão durando. E a gente vai continuar evoluindo nossa conta, evoluindo nossos personagens para tentar passar dos desafios. A história é muito interessante. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando os vídeos postados no canal dos desafios endgame e também da gente atirando nos banners para vocês verem a nossa sorte ou azar. Não se esqueçam de curtir e comentar o vídeo. Sigam o canal para receber mais conteúdos de ZZ e Honkai Star Rail. Até a próxima, pessoal!